Amós capítulo 8, palavra de Deus para nós nesta manhã. O Senhor Deus também me mostrou o seguinte: um cesto de frutos de verão, e perguntou: o que você está vendo, Amós? Eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor. Muitos cadáveres jogados por toda parte. Silêncio. Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade e aumentando o peso e enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. O Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo: nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disto, será que a terra não vai tremer e não estarão enlutados todos os seus moradores? Toda a terra se levantará como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se cubra de trevas em pleno dia. Transformarei as suas festas em luto, todos os seus cânticos em lamentações. Vou fazer com que vocês vistam roupas feitas de pano de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as moças bonitas, os jovens, desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: tão certo como vive o seu Deus, Odã, e tão certo como vive o culto de Berseba, esses mesmos cairão e nunca mais se levantarão. Amós capítulo 8 nos mostra que o juízo chegou, que o juízo ia chegar logo, e ele descreve o juízo em palavras muito duras. E não pense você que isso é algo apenas figurado, e nem que é algo que hoje, atualmente, não se deve ser falado. Pelo contrário, nós estamos num momento que mais nós devemos pensar sobre o juízo de Deus, mais nós devemos refletir sobre as consequências de uma vida longe de Deus, sem arrependimento. Amós diz que o dia do juízo será dia de luto. Veremos pessoas tombando espiritualmente, emocionalmente, fisicamente morrendo por desobediência, por dureza de coração, por permanecer no pecado, por zombar, porque zombamos de Deus quando permanecemos no pecado, sem o clamor do arrependimento, sem a súplica da humilhação, sem pedir a ajuda de Deus e de pessoas que possam nos socorrer. Que a Bíblia diz: se pecarem, temos um advogado junto ao Pai, e aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Mas quando não há arrependimento, quando há dureza de coração, quando há alimentação de uma vida longe de Deus, o que aguarda é o juízo. E Amós descreve o juízo no capítulo 8, dizendo que vai ter luto, trevas densas sobre a terra e destruição. E isso vem acontecendo. Na verdade, todos os sinais que a gente percebe, de tantas vezes tsunamis, de tantas vezes terremotos, de tantas vezes alguns tipos de tragédia, que tantas pessoas morrem, amado, muitos desses sinais são juízos parciais de Deus. Os juízos parciais, eles antecedem, eles anunciam o juízo final. E no final dos tempos, as pessoas vão zombar do juízo, elas vão ridicularizar, elas vão duvidar, elas vão viver como se isso fosse apenas uma fábula, um mito. Isso não vai acontecer de maneira nenhuma. E se acontecer, eu sou muito especial, Deus não vai me punir. Amado,
A palavra de Amós é para hoje. Amós diz que Deus mostrou para ele aí uma visão, um cesto de frutos de verão. E aí no versículo de número 2 de Amós capítulo 8, o Senhor diz: chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Amado, há tempo que Deus nos dá para arrependimento, há tempos que Deus nos dá para consertos, mas há um momento que Deus chega e nos acorda, nos desperta dizendo: chegou a hora de você se posicionar, decidir, sair de cima do muro, ou ficar flertando com o pecado, como se possível fosse amar a Deus e o mundo ao mesmo tempo. A Bíblia diz que você e eu, se amarmos o mundo, somos inimigos de Deus. Nós precisamos pedir a Deus graça, porque a graça de Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. A misericórdia de Deus é muito mais ampla do que podemos explicar. Mas o nosso coração é muito mais enganoso do que a gente pode imaginar. Por isso, precisamos todos os dias nos encharcar de Deus, da palavra de Deus, e clamar a Ele com sinceridade, para que Ele possa nos moldar a cada dia e nos dar um coração quebrantado para ouvir sua voz. E aí em Amós capítulo 8, diante de todos os sinais aí do juízo, e o juízo de Israel tinha muito a ver com a maneira que eles desprezavam os mais pobres, os necessitados, apenas pensavam em enriquecer, eram desonestos no seu comércio, balanças enganosas. Versículo 5, versículo 6, desprezo pelos pobres, os mais necessitados, vivendo apenas para suas próprias vaidades, para o seu luxo, apenas pensando em si mesmo. Tudo isso é obra da carne, é amor ao mundo. E aí no versículo de número 7, Deus diz: eu não vou me esquecer de nenhuma das suas obras. Amado, pecado sem arrependimento é tragédia anunciada. Nós precisamos pedir a Deus graça e misericórdia, para que a gente se arrependa do pecado, e com profundidade, com humildade. Versículo de número 8, Amós 8:8, por causa disso, será que a terra não vai tremer, e não estarão enlutados todos os seus moradores? Irmãos, é o aviso do Senhor, que no Novo Testamento é repetido várias vezes. Leia o Novo Testamento inteiro, e você vai ouvir Deus dizendo em todas as cartas apostólicas para a igreja, que é necessário se santificar, se arrepender, é necessário abandonar os caminhos maus, é necessário amar a Deus intensamente, é necessário viver uma vida cheia do Espírito Santo, é necessário se arrepender. Essa é a voz de Deus para a igreja no Apocalipse. Amado, não tem outro evangelho a não ser o evangelho genuíno do Senhor Jesus, que é um chamado para arrependimento, santidade, relacionamento com Ele, levando a sério a sua palavra, levando a sério a comunhão. É um relacionamento com uma pessoa, não é com uma lei, não é com uma norma, não é com uma cultura evangélica. Nós nos relacionamos com Jesus, e quem está em Cristo é nova criatura, quer se santificar cada dia mais, ouve a voz dEle, vai sendo por Ele transformado de glória em glória. Não somos absolutamente perfeitos, sem erros, mas somos sensíveis à voz dele, nos consertando, nos curando, nos levando a quebrantamento contínuo. Amós capítulo 8 é um chamado, mas amado, o versículo 11 em diante, é nele que eu quero me ater agora. O capítulo 8 de Amós fala sobre fome e sede da palavra de Deus. Irmãos, é terrível o que a gente está lendo aqui, porque Deus está dizendo o seguinte: quando vem o juízo, quando as trevas vão aumentando, e a gente sabe que isso está acontecendo agora, Isaías capítulo 60 está se cumprindo literalmente. A escuridão cobre os povos, as trevas cobrem o mundo, mas sobre ti, sobre aqueles que se posicionarem em Deus, nascerá a sua luz, e a glória de Deus aumentará na nossa vida. Mas sabe o que acontece em tempos de trevas? As pessoas não vão conseguir encontrar a palavra genuína do Senhor. Elas vão ter fome, sede, elas percebem que precisam de algo para preencher, para curar, para transformar, mas elas não encontram a palavra de Deus. E por que não encontram a palavra de Deus? Olhe comigo, versículo 11, Amós 8:11, vem dias, diz o Senhor, enviarei sobre a terra fome, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E as pessoas andarão de mar a mar, de norte a oriente, correrão, procurando a palavra, mas não a acharão. 3 razões porque não vamos achar a palavra de Deus nos dias maus de juízo. Primeiro, as pessoas não vão encontrar porque elas se acostumaram com um falso evangelho,
Ou seja, você vai correr, vai buscar, vai ouvir mensagem, vai assistir vídeo, mas você não vai ouvir Deus falando com você, ouvir a palavra de Deus, porque nós estamos acostumando hoje a ouvir não um evangelho genuíno, mas um evangelho misturado com autoajuda, um evangelho misturado com teologia da prosperidade, um evangelho misturado com coach, para que você se sinta alguém mais especial e libere o seu potencial. Não, amado, a palavra do Deus vivo é Jesus, a palavra do Deus vivo é meditar, se alimentar, se encharcar da revelação escrita do Deus vivo. Se eu e você estivermos contaminados, querendo não a palavra de Deus, mas querendo apenas uma solução mágica, transformamos a Bíblia num livro supersticioso. Alguns só leem a Bíblia assim, procurando um texto que fale algo que ela quer ouvir. Fazem da Bíblia um livro místico, motivacional. A Bíblia não é um livro místico nem motivacional. A Bíblia é a revelação escrita. A Bíblia fala de Jesus. A Bíblia aponta para Jesus, nos leva a amá-lo, a querer ser como Ele, a ouvir a sua voz, a se preparar para a vinda dEle, a amar a volta dEle, a querer a eternidade nele. Amado, a maioria das pessoas não está encontrando mais a palavra de Deus. E não é porque a palavra de Deus não está sendo pregada, sempre tem testemunho da palavra, mas o coração está cheio das coisas desse mundo, busca ouvir o que quer, como está escrito na palavra do Senhor. Os irmãos devem lembrar, 2 Timóteo capítulo 3, ou melhor, 2 Timóteo capítulo 4, a Bíblia diz: no final dos tempos, não suportarão dar ouvido à verdade, mas terão coceira dos ouvidos e se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças e desejos. Ou seja, as pessoas vão estar buscando, vão estar ouvindo muitas coisas, mas não vão estar ouvindo, encontrando a palavra de Deus, porque a motivação do coração delas é elas mesmas. Elas querem o evangelho para lucrar, elas querem o evangelho para se sentir melhor, elas querem o evangelho para poder ter razão e alimentar às vezes a sua soberba. Essa batalha todos nós vamos precisar da graça de Deus para a gente não cair nesse engano. Nós precisamos ser cheios da palavra, mas eles andarão de mar a mar e não encontrarão. Nós precisamos ter sede e fome da palavra viva de Deus, a palavra que nos confronta, a palavra que nos lapida, a palavra que nos poda. Jesus falou: quem estiver em mim e frutificar, eu vou podar, para que dê mais fruto ainda. Você deseja ser podado por Deus? Você precisa ser podado por Deus? Nós precisamos viver o que está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2: desejai ardentemente. Será que sabemos o que é isso? Ardentemente, não ouvir uma boa mensagem para alimentar o ego, ou a razão, ou as minhas emoções, mas desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que através dele vos seja dado crescimento, raiz. Segundo lugar, por que as pessoas estão procurando a palavra em Amós capítulo 8 e não acham? Porque elas leem, escutam a palavra, mas elas não meditam de maneira profunda na palavra. Elas não se aprofundam, elas não querem praticar. É impressionante quantas pessoas hoje nós temos acesso a todos os pregadores do mundo, e traduzido para o nosso idioma, quanta riqueza. Nenhum de nós vai poder dizer que é inocente, que não teve acesso, que não ouviu Deus, porque não tinha palavra. A palavra de Deus está aí, mas nós estamos com sede e fome de alimentar nossas próprias carências e vaidades. E aí, quando a gente ouve a palavra, ou lê a palavra, mesmo que seja uma palavra verdadeira, sendo pregada, sendo lida, nós não aprofundamos, porque nós não queremos, na verdade, relacionamento com o Deus da palavra. Nós não queremos relacionamento com a palavra, meditar profundamente. Amado, isso é estatística dos estudiosos. A cultura digital que nos tornou escravos da internet, de WhatsApp, está fazendo algo na mente das pessoas. Quem fala isso são os educadores. A nossa geração está sendo programada para ler tudo de maneira superficial, para não aprofundar, para não compreender. Deixa eu ler uma coisa, isso que já entendeu, já sabe. Isso está gerando, e isso eu estou falando de pessoas que não são cristãs, isso está gerando uma predisposição para o engano, para acreditar em mentiras, para ficar cada dia mais vazio. Por isso, uma geração que está se suicidando, uma geração que está se viciando em remédio, uma geração que está ficando dependente emocionalmente. Mas há um povo que vai buscar a palavra de Deus, e vai ser curado pela palavra de Deus, e vai se aprofundar na palavra de Deus, vai mergulhar fundo, vai desejar ardentemente a palavra, não para ter uma resposta que venha aliviar algumas dores dela, mas porque querem um relacionamento com o verbo
de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Jesus é a palavra viva de Deus. Deus não mudou os seus métodos, nem o seu tratamento. Você quer ser cheio de Deus? Se encharque da palavra viva, se encharque da revelação escrita. Josué capítulo 1, medita nessa palavra, medite noite. Se você realmente deseja a palavra, eu quero deixar para você meditar hoje ainda, Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, leia aí inteiro, leia pedindo ao Senhor, fale comigo. Ali está dizendo: filho, se você se alimentar da minha palavra, aceitar a minha correção, abraçar a minha palavra, ou seja, se aprofundar nela, vai ser saúde para os seus ossos, cura para a sua alma, você vai dormir bem, vai ter paz no seu coração, Deus vai te dar sabedoria para lidar com as questões da vida. Aqui está, tudo que nós precisamos está na revelação escrita. Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este me ama. E quem me ama será amado pelo meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei. Precisamos de uma geração que se encharque da palavra. Por que então que as pessoas vão procurar? Eu e você podemos estar ouvindo muito, até lendo, mas por que às vezes nós não ouvimos a palavra de Deus? Não encontramos a palavra de Deus? Porque nós não estamos nos aprofundando. Você precisa cavar mais profundo, porque você vai perceber que a glória de Deus se manifesta através da sua palavra de maneira extraordinária. Nós estamos nos tornando uma geração líquida, superficial, de leituras rápidas, de vídeos curtos. Se um áudio é mandado maior um pouco, a gente nem para ouvir. Nós temos que ter referenciais, nós temos que nos encher da palavra. A palavra de Deus tem que penetrar profundamente. Ela é a espada de dois gumes que penetra e separa alma e espírito, juntas e misturas. Nós precisamos nos encharcar dessa palavra, amado, para que a nossa casa seja construída sobre a rocha. Nós precisamos ouvir, aprofundar, meditar e praticar essa palavra, porque a casa vai tendo alicerce na rocha. Mas quem ouve e não pratica, ele vai construir sobre a areia. E em último lugar, terceiro e último, nós não estamos conseguindo ouvir a palavra de Deus porque nós não estamos tendo sede da verdade. Nós precisamos ter sede da verdade e não das vaidades. Nós precisamos ter sede da voz de Deus e não da voz do nosso próprio ego. Nós precisamos ter sede de conhecer o que é verdadeiro. Jesus falou que aquele que quiser conhecer acerca da doutrina vai saber que ele foi enviado pelo Senhor. Quanto mais sinceridade e verdade, mais revelação de Deus. Então, aqui diz que o povo andava de mar a mar, versículo 12 de Amós 8, de norte a oriente correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão mais. Por quê? Porque o coração já não sabe discernir a verdade do engano. Porque se a gente começar a acreditar muito no que a gente quer, nós não conseguimos mais ouvir a voz da verdade de Deus. E quando a gente conhece a verdade liberta, a verdade cura. Por isso a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu creio nessa oportunidade todos os dias que Deus está nos dando, de nos consertar, de restaurar o nosso relacionamento diário com a palavra de Deus, meditando, aprofundando, lendo, buscando praticar, querendo conhecer para praticar, querendo conhecer para mudar, querendo conhecer para agradar a Jesus, para ouvir Jesus através dela. Que não sejamos como os homens do final dos tempos estão se tornando: não suportam a verdade, não suportam a sã doutrina. Mas se ouvir algo interessante, legal, se sente até bem, mas não são curados, recusando a verdade, nós vamos nos cercar de quem fala o que a gente gosta e a gente quer ouvir. Interessante que João 6,66, Jesus estava falando palavras duras, e a Bíblia diz, João 6,66, que falaram duro este discurso, e todos o abandonaram. Só ficaram os 12. Será que você suportaria ouvir Jesus? Ou será que você pensa que Jesus trazia palavras para agradar as pessoas, para massagear os egos, para não perder ninguém? E hoje essa é a grande batalha. As pessoas não querem falar a verdade, porque querem manter as pessoas ao lado dela, com as motivações das mais terríveis, que nem vale a pena comentar neste momento. Pastores que falam o que você quer ouvir. Estou aqui apenas para ser lembrado por essa palavra, para te lembrar que o Senhor nos ama e o Pai exorta o Filho que Ele ama, porque o propósito do Pai é te transformar, me transformar mais parecido com Jesus, mais semelhante ao Filho de Deus, e Ele vai fazer isso pela lavagem
Ele nos lava pela palavra, Ele remove as manchas, as rugas, as máculas, nos lavando pela palavra, mas é a palavra verdadeira, é a palavra que nós temos que nos aprofundar, nós temos que passar tempo lendo a palavra, ouvindo, meditando, deixando ela nos limpar, confrontar, restaurar, até mesmo nos entristecer em muitos momentos, porque a gente lê e percebe, Senhor, como eu estou longe, e é isso que nos vai buscar a graça de Deus. Se a palavra dura traz peso e traz tristeza que me afasta de Deus, é porque de alguma forma eu estou preferindo o meu orgulho do que a presença dele. A minha oração hoje é que nós possamos ter sede, pedir a Deus, pede a Deus, Senhor, me dê sede pela tua palavra cada dia maior, sede para que eu possa beber desse leite genuíno, fome da tua palavra, para que eu possa me encharcar nela, mergulhar nela, estudá-la, não apenas estudando no sentido às vezes teológico, às vezes no sentido do original, do grego, do hebraico, não apenas nesse sentido, mas de ler, meditar e falar, Senhor, fala comigo, porque eu quero ouvi-lo através da tua palavra, e a palavra vai se tornar cada dia mais deliciosa, prazerosa, ela é mais saborosa do que a melhor refeição que se possa preparar na terra, ela é mais valiosa do que o ouro, ela vai se tornando para nós deleite e prazer, vai se tornando, porque muitas vezes no início, o nosso coração está tão cheio de si e do mundo, que no início às vezes é difícil, comigo é assim, mas nós precisamos nos voltar sempre para a fonte, para a palavra, para que se cumpra em nós o que está em Isaías 44:3, derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, onde a sede de Deus, do Deus vivo e da palavra viva, nós vamos absorver a palavra, até falado pela boca de uma criança, até através de um vídeo pequeno, mas nós vamos querer ouvir Deus e levar isso para um aprofundamento e guardar a palavra no coração. Guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Aleluia. Pai, obrigado porque a palavra do Senhor é maravilhosa. A palavra do Senhor não é um livro comum, não é um livro de informação, mas é um livro de revelação. É a revelação escrita do Deus vivo, Jesus, Espírito Santo. Quem ouve essa palavra dessa manhã tem misericórdia de nós e abre o nosso entendimento, como o Senhor abriu dos discípulos no caminho de Emaús, que conheciam a palavra, mas não perceberam a revelação, não perceberam a presença de Jesus, mas a graça do Senhor os alcançou. Eles abriram a casa, o Senhor entrou e ali se revelou a eles. Que essa palavra traga ao nosso coração temor, sede e fome pela verdade. Abre o nosso apetite espiritual para nos alimentar da tua verdade e ser por ela purificados, consolados, edificados, exortados, para a honra e glória do nome de Jesus, até que Ele venha. Amém.